Olá, tudo bem? Eu sou o Gelson Oliveira, você está no canal Filosofia em Obras. Hoje eu quero comentar com vocês um dos livros mais marcantes da passagem da filosofia moderna para a filosofia contemporânea. Esse livro está fazendo exatamente 200 anos, foi publicado em 1818, mas com data de 1819. Ele se chama O Mundo como Vontade e como Representação, do filósofo alemão Arthur Schopenhauer. A obra de Schopenhauer exerceu uma enorme influência sobre a filosofia contemporânea, especialmente pelo seu impacto sobre o pensamento de Friedrich Nietzsche, que durante o primeiro período da sua produção filosófica foi imensamente marcado pela influência dessa leitura, a qual ele começou em 1865, quando ele se encontra num antiquário em Leipzig com o livro de Schopenhauer. O Nietzsche relata esse encontro como um verdadeiro evento teórico do seu pensamento, e a gente poderia dizer que tudo que se produziu, tanto no chamado primeiro período, no qual a obra de Schopenhauer é importante para Nietzsche, quanto no segundo e no terceiro período, Schopenhauer continuou sendo uma espécie de, vamos dizer assim, de espelho ou de adversário muitas vezes, e às vezes até de amigo, ou seja, de influência mais importante para a produção nietzschiana, além de toda uma grande quantidade de teóricos da literatura, da filosofia, das artes em geral, que vão se inspirar no livro de Schopenhauer. Esse tomo 1, que é, portanto, a parte central da obra filosófica de Schopenhauer, está dividida em 4 partes. A primeira delas trata daquilo que a gente podia chamar da representação, ou seja, ele tem a ver com teoria do conhecimento e demonstra, digamos assim, a forte relação que Schopenhauer estabelece com um filósofo muito influente da modernidade chamado Immanuel Kant. A segunda parte da obra trata do tema da natureza e é onde Schopenhauer então apresenta, digamos assim, o seu conceito de vontade, que vai ser extremamente importante para a compreensão do seu pensamento. A terceira parte da obra apresenta aquilo que nós podíamos chamar de teoria da estética, na qual Schopenhauer apresenta a arte, o papel da arte no seu pensamento. E a última parte trata do tema da ética, no qual Schopenhauer trata especificamente daquilo que nós podíamos chamar de ética da compaixão. A questão central de Schopenhauer na sua relação com Kant é a pergunta sobre a possibilidade que o ser humano tem de conhecer o mundo. Schopenhauer escreve um texto muito importante sobre a filosofia kantiana, no qual ele diz que Kant é o maior dos filósofos, reconhece a importância de Kant, a importância do projeto de crítica da razão estabelecida por Kant, inclusive a distinção entre aquilo que o Kant chama de coisa em si e de fenômeno. Para o Schopenhauer, a questão toda é que Kant não teria levado às últimas consequências o seu próprio pensamento, no sentido em que Kant diz então, na sua filosofia, que a coisa em si do mundo nunca poderia ser conhecida de fato pelo ser humano, porque o ser humano é orientado racionalmente e por mais que ele acesse o mundo, sempre este acesso se dá pela via da representação. Então o tema desse primeiro, que é o tema da representação, mostra que o ser humano, quando conhece o mundo, conhece sempre pela via então da representação e, portanto, da racionalidade, e essa via seria limitada porque nunca faz com que o homem nunca acesse a coisa em si do mundo, ou seja, a verdade última, a essência das coisas, aquilo que é verdadeiramente um livro, um ser humano, um sol e qualquer outro objeto, digamos assim, do mundo. Tudo é representação. O mundo é minha representação. Essa é a frase primeira e uma das mais célebres do livro de Schopenhauer. Ora, é precisamente esse problema que leva Schopenhauer a formular a hipótese de que a verdade íntima do mundo, a coisa em si do mundo, não se revela para a racionalidade, basicamente porque ela é irracional. Ela, portanto, permanece como algo fora da razão e só acessível àquilo que o Schopenhauer vai chamar então de intuição. Só a intuição poderia alcançar a verdade íntima do mundo, que o Schopenhauer chamou então de vontade, uma força cega, inconsequente, que objetifica coisas no mundo, portanto que torna tudo possível, que torna tudo objetos do mundo. Esse teria sido precisamente o erro de Kant. O Kant não teria visto que esta coisa em si poderia ser alcançada com outro instrumento que não fosse a racionalidade.
Ora, se a verdade íntima do mundo é a vontade, e se ela só pode ser conhecida pela via da intuição, caem por terra os projetos filosóficos baseados na abstração ou na representação abstrata da realidade, porque precisamente digamos assim, esses instrumentos já não são mais suficientes para conhecer. Sequer a ciência, com o seu projeto de matematicizar tudo e de tornar tudo abstrato, também a ciência já não daria conta mais de conhecer a verdade íntima do mundo, que só se revelaria, portanto, aos artistas. É com isso que nós chegamos então ao terceiro, digamos assim, o terceiro capítulo, terceira parte desse primeiro tomo da obra de Schopenhauer, porque é aí precisamente que ele vai mostrar como a arte é uma espécie de, digamos assim, movida pela intuição, ela acessa esta verdade íntima do mundo, e o artista é aquele que, tendo visto esta verdade, traz para nós através da sua arte. Então a arte é uma espécie de comunicação desta visão, digamos assim, intuitiva que o artista teve. E a arte também, ela é orientada, segundo Schopenhauer, pelas ideias platônicas. Então o artista ele conhece as ideias platônicas, mas veja que esse conhecimento já não é mais um conhecimento racional, mas um conhecimento intuitivo. Então, pela via da intuição, ele vê, por exemplo, ideias do mundo mineral, ideias do mundo vegetal, ideias do mundo animal, ideias do mundo humano, e através da arte ele comunica isso. Portanto, quando a gente está diante de um quadro, diante de uma música, diante de uma literatura, né, de uma poesia, o que nós temos aí é uma espécie de comunicação da verdade íntima do mundo. Uma das ideias mais interessantes e instigantes da filosofia de Schopenhauer se apresenta neste livro terceiro, do Mundo como Vontade e como Representação, quando Schopenhauer então apresenta a chamada hierarquia das artes. Segundo o autor, as ideias platônicas que orientam este conhecimento do mundo, elas formam uma determinada hierarquia que é depois apresentada pelo artista na forma da obra de arte, como a comunicação daquilo que ele viu. Então, ideias mais baixas, como ideias do mundo mineral, são trabalhadas pela arquitetura, que seria a mais baixa das artes. Depois, ideias do mundo vegetal são trabalhadas, por exemplo, pela jardinagem. Do mundo animal passam pela pintura de animais, pela pintura, por exemplo, de leões, enfim, do mundo da natureza animal, até chegarmos nas ideias que formam o mundo humano. Schopenhauer, por exemplo, reconhece a importância do Édipo Rei, por exemplo, como uma grande apresentação, uma tragédia que apresenta a condição humana na sua integralidade, como que, se a gente pudesse dizer, para conhecer o homem deveríamos ler com atenção o que o artista disse lá nesse texto tão importante da nossa cultura. Mas o que há de mais puro e de mais elevado na produção artística seria precisamente a música. Ninguém valorizou mais a música do que Schopenhauer. Ele diz então que a música não apresenta ideia nenhuma. A música comenta a própria verdade do mundo, portanto a própria coisa em si do mundo, a própria vontade. Ela não comenta nada, mas ela fala a própria língua da vontade. A gente podia dizer que se uma imagem vale por 1000 palavras, para Schopenhauer um som vale por 1000 imagens. A verdade do mundo seria então comunicada pelo artista da música, pelo músico. Ele seria verdadeiramente o filósofo, aquele que conheceu a intimidade do mundo e comunica para nós. A música seria então aquela decifração máxima do enigma do mundo, aquilo que apresenta para nós toda a realidade do mundo. Uma das frases bonitas de Schopenhauer sobre a música diz que ela é um comentário verdadeiro sobre a realidade. Ou seja, quando a gente põe na experiência cotidiana uma música, ela torna aquele ato, aquela cena, aquele beijo, aquele passeio algo mais do que simplesmente uma experiência de representação ou de conhecimento abstrato da realidade. A gente compreende, digamos assim, diretamente do que se fala, do que se trata, do que se apresenta, qual é o beijo que nós demos um dia e queríamos dar de novo, o beijo que nunca demos, o beijo da nossa história. Enfim, nós temos aí uma grande experiência de conhecimento que não passa, veja, pela abstração do conceito, mas passa por uma experiência intuitiva.
ética. Ora, a vontade, sendo uma força cega e inconsequente, portanto que cria coisas no mundo que são comunicadas pelo artista, esta vontade também gera dor e sofrimento, gera egoísmo, porque a vontade é uma força que quer o tempo todo, crava as unhas na própria carne, digamos assim, e se apresenta então numa realidade cheia de sofrimento, de tédio e de dor. Schopenhauer acredita então que a ética teria o papel fundamental de retirar de nós esta força, de fazer com que a gente escape de alguma forma da vontade. Para ele, a ética então teria o papel de controlar este egoísmo básico da vida humana, de forma que a gente possa suspender a ação da vontade sobre nós e até mesmo negá-la. A negação da vontade, portanto, passa a ser o mote central da ética schopenhaueriana, que passa um pouco pela estética, porque a contemplação artística teria um papel, uma espécie de suspensão momentânea, muito rápida desta vontade, mas encontra o seu auge, ou digamos assim, a sua parte mais essencial na teoria da compaixão, já que a compaixão, né, Mitleid em alemão, significa precisamente sofrer junto. Então, aquele que se compadece é aquele que é capaz de sofrer junto, e ao sofrer com outro ser, seja um ser humano, seja um animal, nós estaríamos conhecendo esta força que age nele e reconhecendo nela então este poder de fazer sofrer, e neste momento suspendemos o nosso próprio interesse, o nosso próprio egoísmo, indo em direção a essa pessoa para ajudá-la. Há um outro ainda degrau, que é aquele, digamos assim, alcançado pelos místicos, pelos santos, que de alguma forma alcançam aquilo que é o nirvana na tradição budista, a qual Schopenhauer vai se reconhecer, vai se afiliar também numa espécie então de desistência do Ocidente, tendo buscado uma saída para o seu problema, para a sua filosofia, na filosofia oriental, na chamada filosofia oriental. É isso aí, eu trouxe aqui o Plínio agora porque eu queria contar para vocês que Schopenhauer é um dos autores que mais valoriza o conhecimento intuitivo, e pela via da tese da compaixão teve, digamos assim, um cuidado especial de incluir na sua filosofia também os animais. Os animais para ele devem ser protegidos, e até mesmo uma pessoa poderia ser conhecida, o seu caráter poderia ser conhecida pelo modo como ela trata os animais. É uma tese muito interessante. Schopenhauer foi um dos primeiros a incluir, portanto, o animal na filosofia, trazendo uma contribuição enorme para a gente pensar hoje o que seria o animal, qual seria o lugar dele na nossa sociedade. É isso aí, aqui com Plínio eu te digo adeus, e não esquece de compartilhar, não esquece de comentar e de curtir aí o nosso vídeo, tá bem? Muito obrigado, até a próxima.